O Prato Perdido, o segredo do chefe mestre. Gente, vocês não vão acreditar no babado que eu trouxe hoje. Preparem o café, se acomodem e se preparem para uma história que parece saída de filme, mas aconteceu de verdade. É uma história que mistura talento, mistério e segredos de família, e vai deixar vocês arrepiados. Tudo começou há muitos anos, quando um renomado chefe chamado Antônio dominava a cena gastronômica da nossa cidade. Ele era conhecido por criar pratos tão incríveis que até os críticos de comida ficavam sem palavras. Dizem que seus temperos eram um mistério, e que ele tinha uma receita especial, um prato que era capaz de transformar qualquer refeição num verdadeiro banquete dos deuses. Mas como tudo que é extraordinário, havia um segredo. Poucos sabiam que logo antes de atingir o auge da sua carreira, o chefe Antônio desapareceu misteriosamente. Alguns dizem que ele se aposentou e foi viver na montanha. Outros afirmam que algo sinistro aconteceu. O que se sabe é que ele deixou para trás um legado, um antigo caderno de receitas considerado a Bíblia dos Sabores, que continha a tão famosa receita do prato perdido. Décadas depois, o neto de Antônio, chamado Miguel, que também sempre sonhou em seguir os passos do avô na cozinha, herda o antigo restaurante da família. Ao reformar o local, Miguel encontra, escondido atrás de uma parede de tijolos antigos, um compartimento secreto. Lá dentro, ele descobre um caderno empoeirado, com anotações escritas à mão e receitas que parecem ter sido cuidadosamente protegidas. No centro do caderno, aparece o título, O Prato Perdido, acompanhado de diversas notas enigmáticas. Intrigado, Miguel começa a ler o diário do chefe Antônio. Conforme folheava as páginas, ele descobriu que aquele prato não era apenas uma receita. Era uma verdadeira obra de arte. Resultado de uma combinação única de ingredientes secretos, e dizia-se que aquele prato tinha o poder de transformar a vida de quem o preparasse e provasse. Mas, junto com a receita, o caderno trazia vários recados, quase como se o avô tivesse deixado pistas sobre a origem do prato e sobre um segredo obscuro. Nas páginas intermediárias, Antônio descrevia um episódio envolvendo uma rivalidade acirrada com outro chefe, Luiz, que era famoso e até invejado por muitos. Segundo o diário, Luiz teria tentado roubar a receita secreta e usá-la para destruir a reputação de Antônio. Mas o avô, apaixonado pela arte da culinária e determinado a manter seu legado intacto, fez um pacto com alguém muito próximo, sua própria esposa, que sempre foi a guardiã de seus segredos. Ela prometera secretamente proteger a receita a qualquer custo, mesmo que isso significasse esconder algo que poderia abalar a família para sempre. E então, veio a grande reviravolta. Em uma das últimas entradas do diário, Antônio escreveu que para que o prato perdido permanecesse seguro, ele deveria ser preparado apenas por alguém que conhecesse a verdadeira história da família e que estivesse disposto a encarar a verdade, mesmo que essa verdade fosse dolorosa. E para garantir isso, ele deixou uma última pista, uma série de cartas datadas de 1978, que contavam a história de um amor proibido, traições e uma conspiração envolvendo Luiz, o rival, que tinha se infiltrado na família, tentando manipular os negócios e a herança de Antônio. Miguel ficou completamente obcecado. Ele passou dias e noites decifrando cada detalhe do diário e das cartas. Descobriu que o chefe Antônio, apesar de seu talento inegável, havia sido vítima de um grande engano. Luiz, o rival, tinha manipulado a situação, chegando a ter um relacionamento secreto com a avó de Miguel, algo que jamais foi mencionado na família. Essa traição histórica, segundo o caderno, teria sido a motivação para Antônio esconder a receita do prato perdido, para que um dia, o verdadeiro legado da família fosse revelado, e para que os erros do passado fossem finalmente corrigidos. Determinado a desvendar todo o mistério, Miguel decidiu preparar o prato perdido. Mas não foi nada fácil. Ele teve que experimentar diversas combinações, ler cada linha do diário com atenção e até mesmo conversar com parentes mais velhos que lembravam vagamente dos rumores que circulavam na época. Cada ingrediente tinha uma história: o azeite especial, que vinha de uma pequena fazenda no interior, as ervas aromáticas, colhidas à mão, e um toque secreto que, segundo o diário, só poderia ser adicionado no final, quando o chefe sentisse que o prato estava completo. Durante o processo, Miguel enfrentou muitos desafios. Em uma tentativa, o prato ficou sem sabor, em outra, ele queimou parte dos ingredientes. Mas a cada erro, ele via as lições deixadas pelo avô e se aproximava cada vez mais da verdade. Enquanto preparava o prato, ele recebeu telefonemas anônimos,
mensagens que diziam pare, isso é perigoso, e até mesmo ameaças veladas para que desistisse da busca pelo segredo da família. Em um desses telefonemas, uma voz rouca disse: "Você não sabe o que está mexendo, Miguel. O passado é perigoso e pode destruir tudo." Essas palavras só aumentaram a determinação de Miguel. Ele sabia que estava perto de desvendar um dos maiores segredos da história da família. Finalmente, depois de meses de experimentos e de uma intensa jornada de autoconhecimento, Miguel conseguiu preparar o prato perdido exatamente como estava descrito no diário. No dia em que serviu o prato num jantar para alguns parentes e amigos da família, algo incrível aconteceu. Assim que os convidados provaram, muitos começaram a chorar, não de tristeza, mas de emoção. Era como se cada mordida trouxesse à tona lembranças há muito esquecidas, fazendo com que o legado do chefe Antônio se revelasse de forma mágica e transformadora. Ao final daquele jantar, Miguel anunciou que o prato perdido não seria apenas uma receita, mas o símbolo de um recomeço para a família. Ele explicou que, apesar dos segredos, das traições e dos erros do passado, a verdade sempre encontra um jeito de emergir e transformar a vida das pessoas. A família, então, decidiu transformar o restaurante que pertencia a Antônio num lugar de memória e reconciliação, onde todos pudessem celebrar a verdadeira essência da culinária e do amor familiar. E aí, meus amores, o que vocês acharam dessa história repleta de mistérios, segredos e sabores que atravessam gerações? Se você já passou por alguma situação que mudou sua vida, ou se simplesmente ama uma boa história de família, comenta aqui embaixo o que faria no lugar do Miguel. Não esquece, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha essa fofoca incrível com os amigos. Porque aqui no Fofocando na Cozinha a gente adora revelar segredos que transformam vidas. Tchau!